Sabe o que a idade dos caminhões no Brasil tem a ver com o futuro da nossa economia e do meio ambiente? A resposta, olha, pode estar no modelo de negócios de uma única empresa. Vamos entender juntos como o Grupo Vamos está literalmente movendo o Brasil para frente. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa ter uma ideia do tamanho do problema. E no Brasil, esse é um problema que custa e custa caro. Bilhões. A pergunta é bem direta, né? O que fazer com uma frota de milhões de caminhões que já estão velhos, são ineficientes e poluem bastante? Caminhões que são, no fim do dia, a espinha dorsal do transporte no nosso país. 20,7 anos. É isso mesmo, essa é a idade média de um caminhão rodando no Brasil hoje. Pensa só nisso, são mais de 2 décadas de tecnologia defasada. O que isso significa na prática? Bom, mais quebra, mais custo e, claro, um impacto ambiental gigantesco. E o contraste aqui é gritante. De um lado, a frota antiga, que significa mais gastos e muito mais poluição. Do outro, uma frota novinha, que pode chegar a cortar a emissão de material particulado em até 95%. A diferença não é só no bolso, é para o planeta inteiro. E é exatamente aqui que entra o nosso protagonista dessa história de transformação. Aqui está o ponto crucial. A Vamos entendeu que o problema não era a falta de caminhões para comprar, sabe? O X da questão era o custo altíssimo de capital para conseguir um. E a solução? Em vez de vender o caminhão, eles alugam o serviço. Isso simplesmente muda o jogo para empresas de todos os tamanhos. A Vamos não surgiu do nada, não. Ela nasceu da experiência de uma gigante da logística, a JSL. Em 2015, toda essa expertise foi concentrada numa nova empresa. Em 2021, essa aposta se provou um tremendo sucesso com a abertura de capital na bolsa. Então vamos dar uma olhada em como as diferentes engrenagens dessa máquina funcionam juntas. O pilar principal, claro, são os caminhões. Mas a Vamos tem um verdadeiro trunfo. Ela opera a maior rede de concessionárias Volkswagen MAN do país. Isso quer dizer o quê? Poder de compra na hora de adquirir os veículos e uma eficiência máxima na manutenção da sua frota de aluguel. E a estratégia deles vai muito além das estradas, viu? A Vamos mergulhou de cabeça no agronegócio, um dos grandes motores do Brasil. Com marcas como a Valtra e a super tecnológica Fendt, ela se tornou uma peça indispensável lá no Centro-Oeste. A diversificação não para por aí. Chega à linha amarela. Com equipamentos da Komatsu para construção e mineração, a Vamos se posiciona em praticamente todos os setores que de fato constroem a infraestrutura do país. E essa analogia aqui resume tudo perfeitamente. É a troca da posse pelo acesso. Pensa num serviço de assinatura, tipo o Netflix, mas para a espinha dorsal da economia. Isso torna a modernização algo rápido, acessível e não mais um investimento proibitivo. Com um modelo de negócio tão sólido, não é de se espantar que os resultados financeiros sejam impressionantes. E os números estão aí para provar a força desse modelo. Mesmo em 2020, no auge da incerteza global, a receita líquida deles cresceu 25%. Chegou a R$ 1,5 bilhão de reais. É um sinal claro da resiliência e da demanda que existe por esses serviços. No comecinho de 2020, o caminho para a bolsa parecia totalmente livre. A empresa estava mais do que pronta para dar o próximo grande passo. E então, o mundo parou. A pandemia trouxe uma incerteza que ninguém esperava, forçando a Vamos a tomar uma decisão super difícil: colocar o sonho do IPO em pausa. Foi um verdadeiro teste de fogo para a estratégia da empresa. Mas, olha, a pausa foi estratégica. Um ano depois, eles voltaram e voltaram mais fortes. O IPO foi um sucesso estrondoso, captando quase 900 milhões de reais e confirmando a confiança do mercado no potencial deles a longo prazo. Bom, com o sucesso já consolidado, o foco agora se volta para o que vem pela frente. Como é que a Vamos está se preparando para continuar na vanguarda? Para Vamos, a tecnologia não é só um acessório, é o cérebro de toda a operação. Esses centros de controle deles transformam um oceano de dados brutos em decisões inteligentes, o que cria uma vantagem competitiva de verdade. E o resultado disso é prático e impressionante. O tempo para entregar um equipamento novo para o cliente foi cortado quase pela metade. Para o cliente, isso é agilidade. Para Vamos, é receita entrando no caixa muito mais rápido. Mas é claro que um crescimento tão rápido precisa de uma base muito sólida. É por isso que a estrutura de governança deles é tão robusta. Comitês dedicados, membros independentes no conselho. Isso não é só formalidade, não. São garantias de transparência e de sustentabilidade para o futuro. E esse compromisso todo não fica só no papel. Em 2020, 86% dos profissionais da empresa foram treinados em políticas anticorrupção. É a prova de que a integridade é parte fundamental da operação.
E essa citação da própria empresa amarra tudo. A questão não é só renovar a frota, é criar todo um ecossistema de negócios que seja mais eficiente, mais seguro e mais ético. O lucro acaba sendo uma consequência de um impacto positivo. O que nos leva à reflexão final. A trajetória do Grupo Vamos parece provar que a resposta para essa pergunta é um sim bem grande. Lucro e propósito, olha só, não precisam ser opostos. Podem ser os dois motores impulsionando o mesmo veículo. A questão para o futuro, então, não é mais se isso é possível, mas como a gente pode replicar esse sucesso. E a resposta, bom, por enquanto ela está sendo escrita nas estradas do Brasil.